Oi, gente, espero que todos estejam bem. Vamos lá à nossa aula 16A, que é sobre aplicações lineares e matrizes. Então, a gente vai ver que tem tudo a ver uma aplicação linear em relação a uma transformação linear e a sua matriz equivalente. E vamos ver também em relação às bases que estão sendo aplicadas em relação a essa transformação. Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Consideremos o R2 e as bases beta, que é a base canônica 1, 0, 0 e 1, e a beta', que é 1, 1, menos 1, 1, e a matriz A, 2, 0, 0, 1. Associar a matriz A a uma aplicação linear que depende de A e das bases beta e beta'. Então, vamos lá. A gente quer realmente uma transformação linear em relação à matriz A, do R2 no R2, onde todos os vetores V são levados a uma transformação em relação à matriz A e esse vetor V. Então, eu tenho lá que o vetor V é um vetor XY, ou seja, o nosso vetor XY é uma base geradora dessa transformação desse vetor. Ou seja, eu posso escrever esse vetor V em relação à base B, certo? E esse XY, ele está dizendo o quê? Que é o vetor na base beta, que é da base canônica. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar por 1, 0, 0, 1, a gente chega no mesmo vetor XY, que é da base canônica? Tá? Então, esse vetor XY aqui está na base canônica. Daí, continuando, a gente pode associar a nossa matriz a V, ou seja, eu tenho 2, 0, 0, 1, que multiplica o nosso vetor V na base beta, que é o nosso vetor XY, ou seja, 2x e y. Então, eu tenho 2x e y, que é realmente a nossa transformação do vetor V na base beta'. A transformação em relação à matriz A do vetor V na base beta'. Então, a gente pode também agora fazer a combinação linear associada às bases beta' e beta, juntando todas essas informações aí. Ou seja, a nossa transformação em relação à matriz A e o vetor V vai ser a combinação linear, ou seja, 2x que multiplica agora os vetores que estão na base beta', 1 e 1, mais y que multiplica o segundo vetor, menos 1 e 1. Então, eu tenho 2x menos y, 2x menos y e 2x mais y. Ou seja, essa é a minha transformação, certo? Agora, vamos a um segundo exemplo, então. Nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte: seja T uma transformação do R3 no R2, tal que a transformação em relação a XYZ é segundo essa lei aqui, ou seja, a primeira coordenada leva a 2x mais y menos z e a segunda coordenada é 3x menos 2y mais 4z. Então, eu tenho do R2 para do R3 para o R2, certo? Sejam beta a nossa base 1, 1, 1, 1 e 0, 1, 0 e 0, e beta', a nossa base 1, 3, 1 e 4. Então, é para calcular a transformação da base beta em relação à base beta'. Então, o que a gente vai fazer? Vocês viram que eu já deixei marcado aqui para vocês que essa transformação aqui, ela tem que ser vista como na teoria, nos nossos teoremas, T de V igual a W. E aqui na base beta' eu já marquei como sendo V1, V2 e V3,
e na base beta' como sendo W1 e W2, para a gente diferenciar quem que é quem. Se eu preciso T de V igual a W, quer dizer que eu vou aplicar os vetores que estão na base beta nessa transformação linear aqui, um por um. Então, vamos lá, o primeiro vetor. Eu tenho T de 1, 1 e 1, que é igual. Aplicando na transformação linear, eu tenho lá 2 vezes 1 mais 1 menos 1, 3 vezes 1 menos 2 vezes 1, mais 4 vezes 1. Tudo isso é igual a 2 e 5. O segundo vetor, V2, T de 1, 1 e 0. Eu tenho lá 2 vezes 1 mais 1 menos 0. 3 vezes 1 menos 2 vezes 1 mais 4 vezes 0 é igual a 3 e 1. E o terceiro e último vetor, que é o V3, é T de 1, 0, 0, vai ser igual a 2 vezes 1 e 3 vezes 1. Ou seja, eu tenho 2 e 3. Então, agora, eu já posso fazer uma combinação linear em relação a esses vetores que estão da base beta em relação à base beta'. Como é que eu vou fazer isso? Agora, eu vou obter aquela matriz transposta, certo? Então, lembrando, vou escrever aqui para vocês a matriz transposta. Eu tenho lá, então, A1 que multiplica o primeiro vetor da base beta', 1 e 3, mais, se é a matriz transposta, eu tenho A2, que multiplica 1 e 4, que é igual a esse vetor aqui, que é o 2 e 5, porque a gente está fazendo a combinação das transformações lineares, tudo bem? Daí, matriz transposta, aqui eu tenho A1, 2, 1, 3, mais A2, 2, 1, 4, que é igual a 3 e 1. A1, 3, 1, 3, mais A2, 3, 1, 4, que é igual a 2, 3. Agora, a gente precisa resolver esses sistemas aqui. Ou seja, eu vou ficar com aqui o primeiro mais o primeiro também. Então, A1, 1 mais A1, 2, opa, A2, 1, né? A1, 1 mais A2, 1. O segundo elemento é 3A1. 3A1 mais 4, A2, 1, é igual a 2 e 5. 2 e 5. A segunda linha, A1, 2 mais A2, 2. 3A1, 2 mais 4, A2, 2 é igual a 3 e 1. E a terceira e última linha é A1, 3 mais A2, 3. A1, 3 mais, esqueci de um 3 aqui na frente, né? 3A1, 3 mais 4, A2, 3 é igual a 2 e 3. Então, resolvendo agora esses sistemas aqui, tá? Eu vou ter o seguinte. Eu tenho A1 é igual a 3, A2, 1 é igual a menos 1, A1, 2 é igual a 11, A2, 2 é igual a menos 8, A1, 3 é igual a 5 e A2, 3 é igual a menos 3. Ou seja, nessas condições, agora, a gente já tem, desta forma, a nossa matriz transformação da base beta para a base beta'.
Porque se aqui a gente estava trabalhando com a matriz transposta, aqui nós já conseguimos, já chegamos, depois dos cálculos, à nossa matriz original. Ou seja, eu tenho lá o nosso A11 é 3, A12, 11, A13 é 5, A21, menos 1, A22, menos 8 e A23, menos 3. Prontinho, chegamos ao nosso resultado, certo? Agora vamos a um terceiro e último exemplo. Esse é um pouco mais extenso, porém mais completo, tá? Então, dadas as bases beta, com os seus vetores 1, 1, 0 e 1 do R2, e a base beta linha, com 3 vetores do R3, ou seja, 0, 3 e 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1 do R3. Se eles formam base, então, lembrando lá que eles são LI e geram um espaço, certo? O exercício está pedindo para a gente encontrar a transformação linear do R2 no R3, cuja matriz transformação, que eu já tenho, é da base beta para beta linha, ou seja, é 0, 2, menos 1, 0, menos 1 e 3. Esse é o enunciado do exercício. Agora, vamos às observações que eu deixei em rosa aí para vocês. Então, já coloquei nomes aos nossos bois aqui. Na nossa base beta, eu estou chamando os nossos dois vetores de V1 e V2. Na base beta linha, eu estou chamando os vetores de W1, W2 e W3, tá? E da nossa matriz transformação da base beta para a base beta linha, eu já sei que eu tenho os coeficientes em coluna. Então, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, tá? Cujo nós já vamos ver que a gente vai utilizar eles realmente em coluna para montarmos a nossa transformação. Vamos ver como proceder com isso aí. Então, o primeiro passo é a gente encontrar quem é alfa 1 e alfa 2 na base beta. Ou seja, da base beta, eu tenho um vetor de 2 coordenadas, então eu vou escrever alfa 1 e alfa 2 em relação a V1 e V2. Então, eu tenho lá xy, que é o nosso vetor que estamos querendo escrever esta combinação linear. Esse xy vai ser igual ao nosso alfa 1, que multiplica o nosso vetor 1 em relação à base beta, cobri ela, é 1 e 1, mais o alfa 2, que multiplica o vetor 2, que é 0 e 1. Então, resolvendo esse cálculo aí, eu tenho assim, xy vai ser igual a alfa 1 mais alfa 2. Agora, eu já tenho uma resolução aí, certo? Que vai ser quem? Vai ser alfa 1 é igual a x, alfa 1 é igual a x, já sai automático aqui, e eu tenho também alfa 1 mais alfa 2 é igual a y. E alfa 1 é x, então x mais alfa 2, que é igual a y. Quer dizer que alfa 2 vai ser y menos x. Então, essas duas coordenadas em relação à nossa combinação linear, a gente vai utilizar aqui na nossa matriz, que vai ser a nossa matriz transposta em relação à combinação linear da base beta, para que cheguemos nos nossos vetores da combinação. Então, vamos lá. Eu tenho lá a transformação em relação à nossa base beta, certo? Então, a transformação do primeiro vetor, que é o nosso V, T de 1, 1, vai ser quem? Vai ser a nossa matriz transposta com a combinação linear que a gente está utilizando em relação à nossa matriz que já temos.
certo? Então, esses vetores, esse vetor aqui em relação às linhas, eu não vou conseguir enfiar todo mundo na mesma tela. Acho que consegui, né? Então, vamos lá. Ó, esse 0, menos 1 e menos 1, tá aqui, ó. É o nosso A11, A21 e A31. 0, menos 1 e menos 1. 0, menos 1 e menos 1. E o 2, 0 e 3 é o 2, 0 e 3 da matriz de transformação que está sendo calculado como combinação linear em relação aos vetores da base beta-linha, ou seja, dos vetores da nossa base beta-linha que está aqui, tá? Então, e por que eu preciso dessa transformação? Porque eu vou utilizar ela a hora que eu estiver mudando a base mais lá para baixo, certo? Então, eu tenho aqui 0 que multiplica 0, 3 e 0, que é o nosso primeiro W1, certo? Menos 1 que multiplica menos 1, 0 e 0, e menos 1 que multiplica 0, 1 e 1. Então, resultou aqui no nosso vetor 1, menos 1 e menos 1. E a transformação em relação ao nosso vetor V2, 0 e 1, vai ser da mesma forma, eu coloquei aqui para vocês de forma genérica, para vocês identificarem, tá? Então, ficou 2 que multiplica 0, 3 e 0, 0 que multiplica menos 1, 0 e 0, mais 3 que multiplica 0, 1, 1. Ou seja, eu cheguei no vetor 0, 9 e 3, certo? E, desta forma, agora a gente vai para o passo 2. O passo 2, ele precisa que a gente encontre a transformação linear do vetor xy em relação à base B, a base beta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer realmente a nossa combinação linear em relação ao vetor xy e também o nosso α1V1 mais α2V2. Então, esses alfas aqui são esses alfas da combinação linear que a gente encontrou aqui, certo? Então, vamos lá. Desta forma, eu vou ter lá o nosso x e y, que vai ser igual ao x, que é o nosso α1, que multiplica o nosso vetor da base beta, ou seja, 1 e 1, mais o α2, é y menos x, que multiplica o nosso V2, que é 0 e 1. Então, agora, nesse momento, a gente aplica a transformação linear. Então, é a transformação de x e y vai ser igual a x transformação de 1 e 1, mais y menos x transformação de 0 e 1. Lembrando, gente, que a transformação a gente aplica no vetor e não no coeficiente, não no alfa. Tudo bem? A gente aplica a transformação somente no vetor. Então, t de x e y, que é o que a gente está procurando, é o que o exercício nos pediu, vai ser x que multiplica. Quem que é a t de 1, 1? A gente acabou de calcular a t de 1, 1. A t de 1, 1 é 1 menos 1 e 1. Então, 1 menos 1 e menos 1. Mais y menos x, que multiplica t de 0, 1. T de 0, 1 tá aqui. Então, é 0, 9 e 3. 0, 9 e 3. E desta forma, a transformação de x e y vai ser igual. Primeiras coordenadas, eu tenho x, segundas coordenadas, menos x mais 9y menos 9x, terceiras coordenadas, menos x mais 3y menos 3x, certo? Então, dá pra gente organizar esse negócio aí, porque eu estou vendo que eu posso simplificar algumas coisas aí, somar outras coisas aqui. Então, a transformação de x e y vai ser igual a x, 9y menos 10x e
3y menos 4x. Pronto, chegamos à nossa transformação, certo? Na sequência, a gente vai ver mais algumas informações em relação às transformações lineares, matrizes e bases. Obrigada, gente, até a próxima!